Olá a todos. Antes de começarmos hoje o podcast, infelizmente, a meio do episódio, o Miguel teve um problema no microfone, o que causou alguma distorção. Portanto, não pensem que é das vossas colunas. Infelizmente foi na gravação e pronto, esperamos que da próxima fique melhor. Vamos ao episódio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Este é o podcast onde podem ouvir, e passo a citar um artigo, o belo artigo na Meios e Publicidade. É um podcast muito interessante que aborda os temas mais atuais, desde notícias e tendências e técnicas de marketing com linguagem simples e eficaz, dando espaço a diferentes perspectivas. Olá. Incrível Maravilha. review na Meios e Publicidade. Olá, eu sou o Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel Vieira. Eu gosto mais de Miguel Rão Vieira. Olá. Miguel Rão Vieira. É mais pesquisável. E com o Frederico Carvalho. Olá, como estão? Prazer. Queres adicionar a Frederico, mestre de Carvalho? Não. Guru de Carvalho. Não, tá bom. Os temas desta semana são a inteligência artificial na educação, aliado a uma armadilha, o fim da publicidade programática e também temos aqui a primeira grande greve mundial dos professores e paywalls que nos traz o Miguel e vai já falar. Mas antes do Miguel começar no seu grande tema, que estou bastante interessado nesta primeira grande greve mundial dos professores, incrível. Podem subscrever o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcast ou no Google Podcast e temos também alguns dos nossos episódios no YouTube onde podem ficar a conhecer-nos. Vamos a isto, Miguel? Vamos embora. E então eu hoje venho aqui falar um bocadinho sobre um tema que eu acho que é incrível. Os que ouvem este podcast sabem que eu sou especialista em previsões, que as paredes do meu escritório estão cheias de fotografias, recortes de jornal, prints de artigos, cheios de pionés e ligações com fios entre as coisas, etc. Pronto, pá, eu sou uma mente brilhante, não é? Hoje eu tenho uma previsão incrível para vocês, que eu vou anunciar atempadamente, ainda não é agora. Os que ouvem também já sabem que eu tenho um problema com borlas, porque as borlas, tal como a privacidade, são uma tanga, ok? O Facebook e o Instagram não são grátis, nunca serão grátis, são pagos com os nossos dados. Uma notícia recente confirma a previsão já antiga neste podcast. Se a União Europeia continua com a ideia de apostar na privacidade dos utilizadores e dificultar a publicidade altamente segmentada que traz rentabilidade às plataformas como o Facebook, o Google, o Instagram, etc., então, mais cedo ou mais tarde, as plataformas vão ser pagas. E é exatamente isso o que está prestes a acontecer e já começa a ser estudado seriamente pelo Facebook e pelo Instagram. Os serviços poderão vir a ser pagos na Europa. Diogo, tu ganhaste, conseguiste, a tua luta pela privacidade vai-nos trazer redes sociais pagas em grande escala. Apesar de que eu ouvi dizer que hoje vinhas com uma teoria qualquer de publicidade privada, mas pá, eu isso digo só LOL. Mas hoje eu nem venho falar disso. Eu não preciso do vosso reconhecimento por mais uma previsão certeira. Eu venho falar de algo que acredito que vai ser outra revolução na forma como a internet funciona. Eu vou anunciar em direto e pela primeira vez a nível mundial a primeira grande greve mundial de professores. Como é que esta greve vai surgir? Nos últimos 30 anos existia um acordo de cavalheiros entre criadores de conteúdo e os motores de busca e os agregadores. Ou seja, uma pessoa ou empresa produz conteúdo no seu site, conteúdo de qualidade, os crawlers do Google e outros motores de busca indexam essa informação para conseguirem apresentá-la nos resultados de pesquisa. Esta situação sempre foi um win-win para toda a gente. Os sites ficam a ganhar porque se o Google os indexa e os apresenta nos resultados de pesquisa orgânica, isso significa mais visitantes, mais leads e mais vendas. Isto é um forte incentivo para que as marcas apostem na produção de conteúdo grátis para o público e para o Google. Ou seja, ninguém oferece conteúdo à borla só porque sim. Oferecem porque acreditam que vão ter algum retorno no final do dia. O Google também não oferece este serviço de indexação à borla. Ele fica a ganhar porque se consegue apresentar bons resultados para as pesquisas e as pessoas continuam a utilizar o Google para pesquisar, eventualmente muitas delas clicam nos anúncios pagos e o Google ganha algum. No entanto, sim, Fred, desculpa. Sim, certíssimo. Ok. No entanto, nos últimos 2 ou 3 anos, este acordo de cavalheiros começou a mudar. O Google começou a apresentar respostas rápidas com excertos de conteúdos retirados de site, etc., nos resultados da pesquisa.
ok, ainda mantinha ali a possibilidade de se clicar no link para a resposta completa, mas pronto, já começou aqui a tremer um bocadinho. Mas agora, com os crawlers de inteligência artificial, tudo mudou. E o que ainda não mudou, vai mudar. Os crawlers de inteligência artificial percorrem todos os sites da internet à procura de conteúdo para alimentar a sua base de conhecimento, mas não atribuem esse novo conhecimento a nenhuma fonte. Por isso, todo o conteúdo ou todo o conhecimento online disponível para o público é grátis. Ou seja, o produtor de conteúdo não é reconhecido de nenhuma forma, até porque, para apresentar a resposta a uma pergunta que o utilizador fez no ChatGPT, o motor pode utilizar centenas ou milhares de fontes diferentes. Um executivo da OpenAI referiu que já estão a estudar uma forma de, e meto aspas, recompensar os criadores. Eu acho que eles deviam começar a chamar os criadores de professores, porque na realidade é o que eles são. Eles são professores não remunerados que estão a ensinar a inteligência artificial à borla a responder, porque na realidade é isso que todos os criadores de conteúdos passaram a ser, professores. E um facto ainda mais alarmante, é virtualmente impossível fazer com que o motor de inteligência artificial desaprenda aquilo que já aprendeu. Ou seja, não é por meterem um processo e por pedirem para ser retirado, não vai acontecer. Isso não funciona como na Google, que nós às vezes ainda temos a ideia de podemos pedir para retirarem uma página. Não. No motor de inteligência artificial não é possível desaprender. Para isso acontecer, tinha de se fazer um reset total para uma versão anterior da inteligência artificial. Na minha humilde opinião e a minha humilde previsão, que acerta geralmente 99,9% das vezes sobre estas grandes tendências, isto vai levar a um caminho. Que incentivos têm as pessoas e as empresas a continuar a produzir conteúdos de qualidade e deixá-los serem indexados livremente pelos crawlers de inteligência artificial e pelos motores de busca? Bem, parece que os incentivos são cada vez menos. E pois é, adivinharam. A minha grande previsão vem a maior greve de professores de sempre, a nível mundial. E não são os professores das nossas escolas, são os criadores de conteúdos que vão deixar de criar os conteúdos da mesma forma à borda. Vão fazer greve. Eu acredito profundamente que, tal como nos sites de notícias, vamos começar a ter acesso vamos começar a ter grátis. O acesso grátis à internet vai começar a ser assim um bocadinho a meio gás, ok? Nós vamos começar a ver parte do conteúdo, o mínimo possível, para que este possa ser indexado pelos motores de busca e nos traga algumas visitas. Mas o suminho, como o Fred gosta de dizer, o conteúdo de valor, cada vez mais vai estar protegido por algum tipo de paywall, um login, temos de deixar ali algum tipo de e-mail, alguma coisa qualquer, mas já não vai estar acessível livremente e gratuitamente na internet. Alguns de vocês podem estar a pensar, então mas e aqueles mais técnicos? Então e aquele robots.txt, aquela suposta proteção que diz ao motor de busca para não indexar determinada página? Eu agora faço-vos uma pergunta. Acham mesmo que se é virtualmente impossível identificar a origem de uma resposta da inteligência artificial, as Big Techs não vão indexar conhecimento grátis? Preparem-se, amigos. A internet com conteúdos de qualidade à borla está perto do fim. Vem aí a greve mundial de professores, a maior de sempre. A pergunta para o painel. Acreditam nesta previsão? Vamos passar a ter paywalls e logins para o suminho a sério? O que é que vocês acham? Se quiseres, quem é que se quer atirar? Primeiro, obrigado, o tema foi muito fixe, o texto está incrível, Miguel, parabéns. Okay. ChatGPT, não é? E é um bom ponto este que tu deste, não é? Porque não dá para desaprender a fonte de informação, não é? E isso é um problema muito grande para estes criadores dos modelos, ou pelo modelo que estamos a utilizar pelo menos, não é? Ou seja, ou teria que ser feito um novo treino por completo e possivelmente um novo modelo que conseguisse que à partida retirássemos logo essas fontes todas, não é? Portanto, isso sem dúvida é um tema. A questão do robot TXT, de nós conseguirmos dizer ao crawler do ChatGPT, exato, não funciona, não é? Porque esse crawler de inteligência artificial generativa, o que vai dizer é só para futuros crawlings que isso não aconteça, mas o que já lá está, já lá está. Não dá para remover. E isso é um ponto importante. Quanto aqui à criação de conteúdo, isto é um tema que nós, na verdade, já temos vindo a falar há muito tempo. Okay? Que é esta questão de o que acontece quando a pesquisa com o Bing Chat, com o Google SG, começar a ser com inteligência artificial e não começar a levar os utilizadores, ou aliás, e não levar os utilizadores para o site final, o que é que vai acontecer a esses
a esses produtores de conteúdo? E a resposta é a mesma de sempre, não é? Nós voltarmos às fontes, às nossas próprias fontes, não é? À nossa ligação direta entre nós, produtor de conteúdo, e o nosso utilizador final, para que seja uma ligação onde nós consigamos ter esse acesso direto. E esse acesso direto, seja através de uma paywall, que pode ser um e-mail, um número de telefone, o que for, acho que pode ser realmente uma forma de responder à forma como este conteúdo novo está a ser gerado com a inteligência artificial. Portanto, sim, eu acho que prevejo um futuro com muito mais paywalls, sem dúvida alguma. Ou seja, vamos ter aquela coisa como nas notícias, não é? Tu vês só um bocadinho nada da notícia, e o resto, se queres aquele coisa, tens de... E tu tens visto que isso tem estado a aumentar, não é? Acho que toda a gente já notou que isso tem cada vez estado mais a aumentar o número de jornais que, se quiseres visualizar, tens de pagar, ok? E essa informação está depois disponível noutros curadores, não é? De conteúdo, não é? Que depois acabam por pagar, entre aspas, uma fee para ter acesso a esse conteúdo. Ok? E então aí tu podes aceder, por exemplo, acho que a Apple News, se eu não estou em erro, tem feed direta com o New York Times, ou seja, vocês podem ler os artigos do New York Times Premium gratuitamente dentro da aplicação, porque lhes pagam um fee mensal mediante, não sei exatamente quais são os termos, mas é porque lhes pagam um fee mensal. Não, e depois esse é o direto, não é? Esse é o teu caso, Fred, que é onde o New York Times te cobra a ti, Fred, diretamente, para que tu tenhas acesso ao conteúdo. Então é isso. Por isso é que agora cada vez mais nós temos visto estes paywalls, e é uma coisa que também veio muito depois da pandemia, porque todos nós depois da pandemia de repente começámos a ter uma ideia de que, ok, pagar por conteúdo é mais usual, é mais normal. Veio abrir muitas portas. Boa, Fred. A tua pergunta base era se as paywalls estão a moldar o futuro digital. Fazendo talvez aqui uma tentativa de apanhar... Mas deixa-me lançar-te um desafio. Tu que és um grande produtor de conteúdo, tens a tua newsletter e essas coisas todas, eu gostava que também desse um bocadinho na ótica do tal professor que poderá entrar em greve. Vamos ver se consigo. Bom, mas isto para dizer o quê? Os ouvintes mais assíduos deste podcast conhecem a nossa posição aqui dos três das faladas bordas do mundo digital. Acho que nós os três não diferimos. Tudo à borla, literalmente. Não é Sim, verdade. mas todos temos um olhar crítico sobre a realidade, que é os nossos dados são um produto, nós somos o produto quando algo é grátis. Aí os três concordamos. Porém, aqui o ponto-chave eu acho que não é só sobre a privacidade ou a monetização das plataformas. Aqui o cerne da questão, parece-me, pelo menos o meu entendimento, ou onde eu vou levar esta conversa, é a discussão entre a relação entre os produtores e o conteúdo, algo que o Diogo agora estava a explorar bastante, e os agregadores, e a forma como os agregadores estão a evoluir. Eu acho que historicamente o conteúdo foi sempre aqui a moeda de troca entre os criadores e os motores de pesquisa, algo que o Miguel referiu. Os criadores produziam e em troca recebiam esta visibilidade e tráfego, um acordo que era tácito, que beneficiava todas as partes. Mas hoje, com os avanços da inteligência artificial, como muito bem foi referido há pouco por vós, este equilíbrio está a ser perturbado. E agora vem o ponto que é, eles aprendem. Eles aprendem e, como foi reforçado pelos dois, eles não desaprendem. Mas eu queria aqui deixar aqui um tal professor que precisa aqui talvez de tornar aqui as ideias mais coesas. É porque, Miguel, tu falaste de crawlers de inteligência artificial. E a não ser que eu esteja a desconhecer aqui algum novo termo técnico ou alguma coisa associada àquilo que é a inovação tecnológica, mas as empresas de pesquisa como a Google usam os tais crawlers, os tais bots, para indexar as páginas da internet, mas não são necessariamente impulsionados por inteligência artificial. No sentido avançado... Eu estava a dizer porque crawlers da OpenAI, ou seja, crawlers de empresas de inteligência artificial. Não quer dizer que sejam crawlers que utilizem inteligência artificial, ok? Ok, então vou acrescentar mais uma camada, porque só para dizer o seguinte, que a principal tarefa do crawler é indexar a web e a inteligência artificial vai fazer o quê? Vai ajudar a compreender e a categorizar essa informação, mas não na forma como foi mencionado, porque, por exemplo, mesmo na parte da OpenAI, eles não estão a rastrear em tempo real. Talvez o Bard possa fazê-lo. Portanto, não sei. Do ponto de vista de conteúdos, ou melhor, de plataformas digitais, até alargaria até o tema do debate em relação às paywalls para as plataformas pagas, isto porque esta semana a Meta fez saber que está a considerar, ou melhor, lançou uma aposta de pescada para o mercado, é tipo um estudo para os meios de comunicação social a ver o que é que a população reage, mas o que eles disseram foi que estão a considerar introduzir versões pagas do Facebook e do Instagram na Europa, oferecendo aqui a possibilidade de uma experiência sem anúncios, e isto recordando que a Europa tem aproximadamente 400 milhões de utilizadores ativos por mês
e seria o campo de testes ideal para esta nova aventura da Meta. O Facebook em Portugal tem, eu vi hoje de manhã, 6,7 milhões de utilizadores ativos, o Instagram tem 6,5 milhões de utilizadores ativos, mas isto para concentrar o que foi dito, para dizer que a grande questão aqui é o valor intrínseco do conteúdo que pode eventualmente ser gerado por inteligência artificial e como é que as plataformas se vão adaptar. Porque se estas plataformas podem vasculhar, aprender, essencialmente reutilizar o conteúdo sem reconhecer devidamente a fonte, e portanto, dando resposta aqui ao tal professor, à metáfora que o Miguel trouxe, qual é que é o incentivo, como o Miguel perguntou, para produzir mais conteúdo de qualidade? E tal como foi discutido anteriormente, parece que a solução mais viável para os produtores poderá ser, eventualmente, esconder o seu suminho, o conteúdo mais valioso atrás de barreiras, e dizer que isto é uma questão de modas, porque o Financial Times, o New York Times e o The Guardian foram os primeiros que mantiveram este conceito, porque, por exemplo, o Expresso em Portugal, o Jornal Expresso teve a Paywall, depois retirou, tornou tudo público e agora voltou a colocar, e duvido que o público e o observador e todos eles voltem outra vez a colocar gratuito, porque com a publicidade e com as novas leis e, aliás, com a percepção de que o que eles produzem tem realmente valor acrescentado e que há pessoas a pagar por isso, como o Frederico Carvalho e tantos outros, eu acho que é um processo de não retorno. Portanto, para finalizar, a realidade que se desenha hoje, eu acho que sugere que a internet, onde a informação mais rica e mais detalhada está reservada apenas àqueles que estão dispostos a pagar, eu acho que isto vai ser uma realidade, ou, PS, aqueles que estão dispostos a partilhar os seus dados. Por isso é que os lead magnets, as recompensas digitais, têm tanto sucesso e continuam a ter sucesso muito até bem. hoje. E tu, só para terminar, já sei que vai longo neste tema, Diogo, desculpa lá, mas tu, como produtor de conteúdo, equacionas deixaste de produzir este conteúdo? Imagina que agora as coisas que tu colocas online, os ensinamentos que tu escreves, poderias equacionar, espera aí, então eu agora não vou deixar de partilhar isto desta forma e vou meter uma paywall. Não, eu estou a chamar paywall, mas pode ser simplesmente um login para aceder à tua informação de forma a que o OpenAI não consiga aceder. Mas equacionavas isso? Em relação ao conteúdo pago, já pensei mais que uma vez, só que isto tem tudo a ver com audiência, ou seja, eu não sinto ainda que tenha a escala suficiente para transformar algo que é gratuito em pago, mas já fiz o teste em que deixava o artigo, deixava o primeiro parágrafo e depois colocava o chamado social locker. O social locker, no fundo, é a pessoa teria que partilhar ou fazer um like para ver o artigo, e eu senti que não funcionou. Porquê? Porque isto depois tem a ver também com as métricas, que é, quando a pessoa entra e vê que existe ali algo bloqueado, há duas reações. Fecha, porque pensa assim, o quê? Vou ter que ter mais um passo, mais um trabalho, tchau. Isto depois, nas métricas do tempo de permanência no site, tinha impacto. E com os Core Web Vitals, mais impacto tinha. E, portanto, decidi tirar. Ou seja, neste momento, todo o meu conteúdo, à exceção dos cursos pagos, mas esse está lá o preço visível, mas o conteúdo que são os artigos do blog ou newsletter, ou os vídeos, sem contar com o que eu coloco na rede social, é gratuito. Até eu atingir a escala que sinta, bom, ok, tenho uma audiência suficiente para fazer isso. No meu caso, até porque, só não querendo também deixar aqui outra nota, que é, ainda por cima eu tenho outros colegas de profissão que fizeram essa tentativa e não correu bem. Reparem, nós estamos em Portugal, também é preciso fazer esse contexto, não é? Conheço poucos profissionais independentes que tenham tido sucesso a fazê-lo. Isto é, a transformar conteúdo que antigamente era gratuito em pago. Acho que tens um grande exemplo dos influencers / streamers que estão a ir para o Twitch, a deixar como o Want, que deixou o YouTube, só está a meter lá short clips e faz as coisas por Twitch e a remuneração é direta. Ou seja, portanto, e tem escala. Certo, portanto, e tem escala. É possível, tens que ter escala. Agora, esse, por exemplo, prefere a monetização direta, aparentemente, versus a mediante publicidade, retorno de eu dou-vos publicidade. Dou-vos aqui um exemplo. Por exemplo, a parte de programação do ChatGPT foi toda treinada por milhões de artigos do Stack Overflow, certo? Agora já não há nada a fazer em relação a isso, infelizmente, para o Stack Overflow. Mas será que o Stack Overflow no futuro não vai dizer, espera aí amigos, novas linguagens de programação que apareçam, etc, não há cá treinos à borla, isto passa a estar tudo bloqueado. Já tens. Ele já tem o bloqueador. Exatamente, ou seja, portanto, é um dos sites que já tem um bloqueador. Para conhecimento antigo, já não há nada a fazer. Mas para novo conhecimento de novas tecnologias, novas coisas que vão aparecer, se calhar os grandes produtores e criadores de conteúdos iniciais, não é? Os grandes exploradores vão começar a bloquear o acesso porque não querem que isso seja aprendido e replicado facilmente pela inteligência artificial. Mas pronto, olha, adorei as vossas respostas. Queria deixar aqui um aviso a todos. Um aviso importante é, se estiverem a gostar do que estão a ouvir, se ainda não são subscritores, por favor, façam-no agora.
nós ganhamos dinheiro, um cêntimo de um centavo, sempre que vocês subscrevem alguma coisa. Epá, isto é muito importante para nós. E façam-nos fazemos este apelo aqui em direto. E agora vamos passar para um tema que é o tema do Diogo. Ok? Um tema controverso. Eu vou guardar. Diogo, começa logo e depois eu apresento a minha opinião. Não quero influenciar a minha opinião sobre este tema, está bem? Então vá, podes começar. Boa. Meus amigos, se eu em episódios passados trouxe o fim da publicidade no geral, ok? E para quem não ouviu, é o episódio 138, ok? Podem ouvir. Esta semana eu trago-vos mais um fim. E desta feita, venho a falar do fim da publicidade programática e da publicidade comportamental, ok? Mas não quero que pensem que só trago fins. Esta semana trago-vos também o início. Neste caso, o início da publicidade mais privada. O que é que acham? Não há contentamento, eu percebo, ok. Então, no artigo com o nome O Fim da Era para a Publicidade Comportamental na União Europeia, os reguladores venceram, pelo menos por agora. É o título do artigo que li esta semana. Explica então o artigo como a publicidade comportamental, que se baseia em dados e no comportamento passado dos utilizadores para mostrar anúncios relevantes mediante esse comportamento, não é? Está a enfrentar grandes desafios na União Europeia devido às regulamentações de privacidade. O artigo refere que os anúncios recentes da Meta, da Snap e do TikTok indicam que as empresas estão a afastar-se da publicidade comportamental na União Europeia e a exigir o consentimento explícito dos utilizadores, não é? Algo que também está relacionado com com esse teste do Facebook, não é? Eles não querem testar na União Europeia só porque sim, a União Europeia querem testar porque é um sítio onde tem que pedir consentimento para este tipo de publicidade, que é um dos grandes ganha-pão. Então, o artigo descreve 3 grandes temas na privacidade que perturbam este ecossistema da publicidade comportamental. Em primeiro, o quadro do App Tracking Transparency, da Apple, onde os utilizadores têm que consentir à partilha de dados com a aplicação, ok? E à transparência de dados que vão ser consumidos. Em segundo, a descontinuação dos cookies terceiros por parte do Google Chrome a acontecer em 2024, um dos maiores browsers, mas também a descontinuação desses cookies de terceiros de outros browsers. E em terceiro lugar... Desculpa, só interromper-te. Eu faço aqui outra previsão, não vai ser em 2024. Já não há 2 anos nisto? Sim. Ele está a dizer isto porque anteriormente a data era 2023 e agora eles... e depois, aliás, alteraram para 2024. Mas em terceiro lugar, claro, o RGPD da União Europeia. O artigo explica também como estes temas acabaram por reduzir a disponibilidade e o fluxo de dados dos utilizadores entre aplicações, sites e plataformas e como desafiaram a base legal do tratamento de dados para a publicidade comportamental. A Meta recentemente concedeu que a publicidade comportamental em aplicações na União Europeia já não pode ser opt-in por defeito, marcando o fim de uma era. Os reguladores venceram, pelo menos por agora, é assim que termina o artigo. Enfim, ótimo artigo, convido todos a lerem em marketingporidiotas.pt, está lá o link, mas... eu penso que a publicidade comportamental vai sim continuar, nem que seja por dados primários, ok? Ou seja, o comportamento na própria plataforma. Por exemplo, se a pessoa no TikTok vê muitos vídeos de cães, e sendo que agora em alguns países até é possível comprar na própria plataforma, não é? No TikTok, então, baseado nesse comportamento da compra e dos vídeos de cães que consome, conseguimos assim segmentar dentro da plataforma de publicidade do TikTok para esses utilizadores que consomem esses tipos de vídeo ou produtos ou produtos, não é? Que compram os produtos. Portanto, eu acho que sim. A publicidade comportamental vai continuar, pelo menos dentro da própria plataforma. Contudo, no que toca à publicidade comportamental com dados de terceiros, como o programmatic, ok, leva-me a questionar se realmente não poderá mesmo estar a chegar ao fim. Porque esse tipo de publicidade precisa realmente de uma pool de dados, não é? Uma espécie de um data lake, onde os anunciantes tenham que lá ir buscar essa informação. E sim, isso poderá desaparecer com todos estes 3 grandes temas que enunciámos aqui. Eu queria saber o que é que vocês acham. Acham que o programático vai desaparecer? Vou pegar aqui, vou eu escolher, ok? Vou pegar no Fred. Muito obrigado.
Realmente, de acordo com conforme tu começaste, o cenário europeu publicitário tem estado a sofrer uma revolução com precedentes. Referiste, de acordo com o artigo RGPD, tem sido muito desafiante para as plataformas digitais. Recordo ainda a introdução do Digital Service Act ou do Digital Markets Act, ou seja, o que isso significa que o cenário tecnológico tem estado sempre em constante evolução. Eu acho que para compreendermos melhor, deixa-me só fazer também um contexto educacional, como há pouco. Imaginemos que a publicidade comportamental, que é um dos tópicos, além da programática que o artigo traz, que o Diogo verbalizou, imaginem a publicidade comportamental como um alfaiate que nos faz um fato à medida, baseando-se nas nossas medidas preferenciais, os nossos estilos anteriores. Este alfaiate digital usa a informação que recolhe sobre nós, através da nossa atividade na internet, para nos apresentar os anúncios que, eventualmente, vão nos assentar perfeitamente. O que é que a União Europeia está a dizer? Está a dizer que nós precisamos de mais privacidade, ou seja, privilegiando assim um consumidor mais informado e com controle sobre os dados. O que é que isto faz ao alfaiate? O alfaiate agora só pode usar parte dessa informação, ou seja, só pode usar algumas medidas e não todas as medidas como antes. O que é que isto faz ao setor do marketing? Que está em tumulto, desorientado, diria até forçado a reinventar-se. Porque o que acontece aqui é que no caso da publicidade comportamental, ela não vai ser totalmente erradicada, eu acho que vai mudar a forma como se vai adaptar à realidade. E neste contexto, vamos perder aqui a capacidade de usar as tais informações muito detalhadas de terceiros, ou seja, dados que são captados quando nós navegamos em diferentes sites. E face a estas restrições, como é que as empresas podem adaptar-se? Ou seja, o que é que pode ser feito? Voltamos aqui ao tema anterior. É um tema anterior que é apenas e só no sentido da reflexão, porque a primeira coisa, que também foi aqui dito pelo tema do Diogo, que é o conteúdo da qualidade. Ou seja, em vez de dependermos só dos dados, as empresas vão estar cada vez mais focadas nos seus próprios dados, os tais first party data. Ou seja, criar conteúdos mais envolventes, relevantes, para conseguir captar essa audiência. Segunda coisa, a tal publicidade que eu acho que é contextual. Isto é, ao invés de personalizar os anúncios baseados nos interesses do utilizador, as empresas podem eventualmente exibir anúncios relacionados com o conteúdo que o utilizador está a ver no momento. Ou seja, por exemplo, se está a ver artigos de jardinagem, poderia haver anúncios de ferramentas de jardinagem. Algo que já acontece. Aqui a questão é como é que se vão adaptar. E a outra são os incentivos de partilha, com isto termino, que é as empresas podem oferecer mais incentivos, que já acontece também, mas repara, estou só aqui a fazer o panorama do que eu acho que da tendência que vai ser talvez mais assoberbada, que é mais descontos, mais conteúdos exclusivos, se é para eles ou não sei. Mas utilizadores que voluntariamente escolhem partilhar mais dados sobre si. Em conclusão, nós estamos realmente aqui numa encruzilhada, que é entre a privacidade dos utilizadores e a eficácia da publicidade. As empresas eventualmente vão conseguir aqui navegar nestas águas agitadas, porque vão valorizar a privacidade sem dúvida, só como é que vão comunicar utilizando o marketing digital? Como é que nós, consumidores, ganhamos mais controle sobre os nossos dados, decidindo ou não como é que nos vamos vestir através deste alfaiate digital? Portanto, são questões que também eu próprio tenho vindo a estudar. Este artigo vai ser só mais um conteúdo para eu perceber esta evolução. É fácil. É isso. Epá, olha, a União Europeia quer tudo, quer sempre tudo. Mas não pensa nas consequências daquilo que quer. Ou seja, esta coisa da publicidade segmentada e tal, a violação da privacidade, etc. Epá, pronto, acontece e é uma chatice. Mas é assim, esta hipótese de segmentar altamente a publicidade com os algoritmos que de certa forma influenciam aqui a nossa privacidade, não traz retorno só às Big Techs. Ela traz retorno também aos negócios que utilizam as Big Techs para promoverem os seus negócios. E isso traz crescimento económico, ok? Acho que todos podemos concordar com isso, não é? Tipo, é completamente diferente eu poder gastar menos dinheiro em publicidade e conseguir trazer mais clientes para o meu negócio vai crescer, ok? E isso é importante para a economia, certo? A União Europeia quer sempre o melhor de todos os mundos, quer proteger a privacidade das pessoas, quer o crescimento dos negócios, quer garantir que os dados ficam cá só na Europa, etc. Mas o mundo já não é assim, ou seja... Epá, eu acho que tem de haver, ok, forte legislação, e como o Fred dizia muito bem no passado, nós temos de ser inovadores na legislação da privacidade, mas é fazer mais ou menos coisas que funcionem, não é? Agora, esta coisa de toda a gente vai ter de fazer um consentimento explícito, ok? Lembra-se quando o RGPD apareceu, epá, explicitamente o consentimento. Epá, isso para 99,9% das pessoas reflete-se em duas coisas. Ter de clicar no aceitar os cookies ou ter de clicar no check a dizer que consente com a política de privacidade e termos de utilização de um site que nem nunca os vai ler,
ok? Quando estivermos a falar das Big Techs do ponto de vista de termos o Facebook ou o Instagram à borla ou termos de pagar nem que seja €1 por mês, acredita, a maior parte das pessoas vão dizer o que é ter à borla. Nem €1 pagam por aquilo. Principalmente os miúdos e o pessoal mais novo, não é? Nem €1 vão pagar. Agora, eu acho que as plataformas obviamente vão ter de se adaptar a esta realidade, porque realmente, a União Europeia não está a perdoar nisto e acredito que só vamos começar a ser um bocadinho mais brandos quando nos apercebermos que ficámos para trás, ok? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial, quando a União Europeia finalmente disser, mas espera aí, o nosso crescimento económico está em causa porque metemos demasiados travões, e quando virmos as outras grandes potências do mundo todas a avançar em relação a nós, é isso que vamos a perceber-nos de algumas coisas. Claro, okay? Olha, sabes quem é que está a avançar imenso também? É a China. A China também está a avançar imenso, economicamente. Se calhar deveríamos, não é, aplicar tudo o que a China está a fazer. É isso, Miguel, que estás a sugerir. Olha, explica-me lá. Primeiro porque é que te riste e depois porque é que falaste com esse tom jocoso da China. Não, eu estou só a questionar. É isso que estás a sugerir? Ou seja, Não. se é só crescer economicamente, isso é que interessa, não é? Que é o que parece que estás a dizer. Se deveríamos emular também tudo o que está a acontecer na China. Não é emular, não sejas populista, não sejas demagogo, não metas isto tudo numa... Não, assim, República Popular na China não é aqui. Isso é que é ser populista. Não metas isto tudo no mesmo embrulho, ok? O que eu estou a dizer... Sim, mas... Saudades o Diogo quer o melhor de tudo. Quer ir ao privado, mas não quer pagar. Você vais ao privado, pagas. Repara, claro que acho que todos nós gostávamos de ter o melhor, não é? Agora, nós não podemos simplesmente descartar todos os direitos das pessoas só porque queremos crescer economicamente. Diogo, então, não pode ser válido. Imagina tu a partir de agora para ir ao Google fazer uma pesquisa, tens de pagar. Pagava, então eu não pagava. E não pagava no Facebook também. Eu pagava, juro-te que pagava. Mas eu tenho a possibilidade de o fazer. Eu depois quero ver o recibo. Eu depois quero ver o teu recibo, ok? Quando tu começares a pagar, eu quero ver os teus recibos. A ver se pagavas. Pagas o Twitter. Não pago o Twitter e posso dizer que já não lá estou. Ok, já não vais há 2 dias. Já não vai há 3 dias. É verdade, já não lá vou. Diogo, ganhas. Mas apagaste a conta? Não apaguei a conta, mas já não lá estou a ir. É verdade. Não apagaste a conta. Diogo. Está bem, então olha, vamos trocar a tua password. Miguel, é possível. Okay, mas faz, desculpa, esquece. Estou aqui a coisa. Para terminar aqui o meu input. Eu acho que obviamente a publicidade vai mudar, isso é garantido, vai mudar. Não há forma disto ficar tudo igual. Agora, não nos podemos esquecer das vantagens competitivas que a publicidade digital tinha sobre a publicidade offline, não é? Que era o preço. Com estas legislações todas, com estas coisas todas, o preço poderá aumentar. Era a velocidade de implementação, isso não muda. A capacidade de segmentação vai começar a mudar. E a maior vantagem da publicidade digital, a meu ver, a maior sobre a outra, era a utilização do algoritmo inteligente para resultados mais baratos. Trazia mais resultados e mais baratos. Não é como fazer um outdoor que muita gente vê, mas não está segmentado, não tem um algoritmo a trabalhar para aquilo. E a partir do momento em que se comece a perder esta vantagem competitiva da publicidade digital, os resultados começam a ser piores e já não são os mesmos resultados que antigamente. E uma das principais ferramentas do marketing digital está em perigo de desaparecer, que é as audiências, os lookalikes. Para os nossos ouvintes eu pego na minha base de dados de clientes e digo ao Google, olha, traz mais pessoas parecidas com estas. Ou ao Google, ao Facebook, ao Instagram, etc. E eles, utilizando os algoritmos altamente complexos de inteligência artificial que eles usam e com toda a informação que recolhem sobre toda a gente online, começam-nos a trazer pessoas parecidas com aquelas. Ok? Esta ferramenta é incrível para a geração de leads e para a geração de tráfego de alta qualidade para os nossos canais. E isso vai desaparecer. Vai desaparecer. Diogo, estás-te a rir. Vai desaparecer ou não vai desaparecer? Eu espero que sim, porque para mim isso era uma péssima audiência, by the way. Uma péssima audiência, estás doido. Para mim nunca me funcionou muito bem, é verdade. Mas pronto, mas isso era... E bem, quando queres escalar, é isso que te ajuda a escalar. Mas pronto, acho que as coisas vão mudar, infelizmente. Eu acho que ainda haver um meio termo entre a posição da União Europeia, a posição da China e dos Estados Unidos. Eu acho que o sweet spot é algures no meio.
em que encontramos aqui uma forma de promovermos o crescimento. É a Europa. Nice. Mas só uma questão aqui, rapidamente. Então, o programático está morto ou não? Miguel? Eu acho que nada no digital morre. Nada morre. Vai-se reinventar e vão surgir novas formas de fazer o mesmo efeito. Porque, apesar do que o Diogo anda para aqui a dizer, quando começam a falar de cookieless world e acabar com as third-party cookies, o que na realidade eles estão a fazer é acabar com aquela tática, mas vão arranjar táticas substitutas e elas vão violar na mesma a privacidade das pessoas. Nós ainda não sabemos é como. Mas pronto, então o programático sim, possivelmente vai se transformar, é o que tu dizes, não é? E Fred, desculpa, tu ficaste com... Não, a publicidade, ou seja, automatizada em tempo real, com base em dados e algoritmos, eu acho que naturalmente ela vai se adaptar, vai sofrer alterações. Morrer, não, acho que vai se adaptar, simplesmente isso. Porque nós já temos estado a ver essas alterações e essas adaptações. Quando a Apple começa a exigir o consentimento explícito do rastreamento, quando se começa a falar de cookies de terceiros, portanto, dos navegadores, vai colocar em causa, uma coisa está certa, vai colocar em causa a eficácia e a precisão. Isso tenho a certeza que vai acontecer. Mas acho que ainda tem valor. Não sei, não vejo morrer. Okay. Boa. E tu, eu acho que sim, vai ser muito para... não digo que vá morrer, mas que a sua utilização vai caindo ao longo do tempo. Que isso vai mesmo acontecer. Com o programático em específico. Acho que é isso. Também nunca foi muito eficiente. Agora, é só as promessas do programático, acho que vão por aí fora. Enfim... Então, antes de passarmos ao próximo tema, cabe-me a mim, como é óbvio, falar-vos do nosso grande grupo de WhatsApp em w.martinporidiotas.pt. Em breve, promete aqui o Miguel que vai haver um novo grupo também no LinkedIn, mas vamos ver, não é? Está tudo dependente do Miguel, vamos ver o que é que ele diz. E lá vai ser partilhado o nosso conteúdo exclusivo, não é? Não sei se é em LinkedIn, mas pelo menos aqui no WhatsApp, ok? Juntem-se a nós. O conteúdo exclusivo desta semana são as Global E-Commerce Statistics and Trends to Guide Your Store, pela Shopify, ok? Portanto, estatísticas especificamente da Shopify sobre e-commerce, portanto vale a pena ver. Portanto, sim, juntem-se a nós e têm lá acesso ao conteúdo exclusivo e, na verdade, têm acesso a todo um panóplia de conteúdos que já foram partilhados nos episódios anteriores. O login, portanto, tem uma base de dados com um login e vocês têm o acesso na descrição do nosso grupo do WhatsApp. E com isto, Fred, que valor trazes tu às vidas da nossa comunidade? Sim, senhor. Vamos falar de educação. Usei aqui o site do nosso martinporidiotas.pt para verificar quando é que nós falamos de educação. Temos aqui vários episódios, 82, episódio 83 e mais uns quantos. Ora bem, estimadas e estimados ouvintes, venho falar da tecno-encruzilhada que hoje se desenha na educação. Pensem comigo. Encontram-se à beira de um prazo apertado para entregar um trabalho universitário, por exemplo, ou no vosso trabalho profissional, e eis que o ChatGPT aparece como um farol para iluminar o vosso processo criativo. No mundo em rápida transformação, a questão premente é a seguinte: a inteligência artificial na educação é um aliado valioso ou uma isca que nos distancia da verdadeira aprendizagem? O debate tem sido acalorado e por vezes polarizado, como na casa do Miguel, mas as universidades mundialmente prestigiadas como Yale, a Universidade de Cambridge, Harvard, veem o uso de ferramentas como o ChatGPT não como uma mão amiga, mas como uma potencial armadilha. Para elas, confiar na inteligência artificial para trabalhos e ensaios académicos é o equivalente a plágio, uma violação de autenticidade, uma diluição da verdadeira voz do escritor. No entanto, a Europa mostra-se terrena de descobertas e inovação. A nova IMS, em Portugal, nada contra a corrente. A instituição fez saber recentemente que vai integrar a inteligência artificial generativa da Microsoft e procura alavancar o potencial da tecnologia para fomentar a inovação tecnológica. Citando aqui as informações da nova IMS, a inteligência artificial não é uma ameaça, mas sim um instrumento poderoso que, se utilizado de forma ética, pode enriquecer a experiência de aprendizagem. Muito bem. Onde é que está a linha que separa a ajuda genuína da dependência prejudicial? E que acho que é altamente provável que muitos estudantes utilizem no futuro, quer dizer, no presente e no futuro, este sistema de inteligência artificial para escrever todos os trabalhos, se não todos, poupando aqui horas de esforço, conforme noticiado em vários meios de comunicação. As linhas entre respostas humanas e aquelas moldadas por inteligência artificial estão efetivamente a tornar-se cada vez mais difusas. Noutra nota, e falando aqui de tecnologia,
e que tem sido um debate em vários locais. Vamos tornar aqui como exemplo a mais recente, que foi uma escola em Almeirim. Veja só a pluralidade deste tema. Nós vamos a Yale, vamos a Harvard, mas também vamos a Almeirim, sim senhor, que regressa ao básico. O que é que decidiram na escola? Que os alunos do primeiro ciclo, eles não são os primeiros, mas acho que é importante nós aqui retermos esta informação, que os alunos do primeiro ciclo devem deixar os seus telemóveis fora das salas de aula numa tentativa de promover a interação humana genuína e reduzir as distrações. Atenção, não é a única, mas é a mais recente das notícias. Portanto, qual é que é aqui o tema? E com isto aproximo do fim. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta revolucionária, acho que ninguém discorda disto. Agora, nós temos que avaliar qual é que é o potencial para catalisar os processos criativos, os processos de brainstorming e até onde é que nós vamos permitir que esta relação nos leve. Portanto, nós estamos aqui sem dúvida num ponto de inflexão tecnológica e educacional. Por um lado, estamos a falar de sistemas, ou seja, deixamos ou não as pessoas usar os computadores, os telemóveis, os tablets, mas também pensando, e o principal foco deste tema é a inteligência artificial na educação. Isto é, não é só uma visita, é a nossa vizinha. E a questão é, são várias questões, mas para mim a questão é como é que nós convidamos para a nossa casa pedagógica de uma forma ética e eficiente. Agora, esta relação entre os alunos e a inteligência artificial não é tão inocente, porque quando os estudantes revelam que escrevem todos os trabalhos, eu acho que usando as ferramentas de inteligência artificial, como é que os professores se vão adaptar? Qual é que é o caminho que nós seguimos? Abraçamos totalmente esta nova era digital ou estabelecemos limites claros? Por isso, estimada audiência, ouvintes estimados, deixo aqui duas perguntas, como é meu hábito. Como é que vocês acham que as escolas e as universidades deveriam abordar o uso da inteligência artificial pelos alunos? Pergunta 2, se ainda se lembrarem, que é: acreditam que a proibição dos telemóveis nas escolas é um passo atrás, considerando o quê? Esta era tecnológica em que vivemos, ou é necessário para um melhor desenvolvimento educacional? Ok, olha, Diogo, se calhar agora começo eu primeiro, que assim também consigo ser aqui um bocadinho mais rápido, porque não tenho que estar a falar mal de tudo aquilo que tu disseres, está bem? Olha, é assim, a máquina de calcular era uma armadilha. E quando foi inventada dizia-se que nós não íamos ter sempre connosco na mão uma máquina de calcular. Provou-se errado, não é? A internet e o Google eram uma armadilha porque não íamos ter sempre o Google connosco para nos ajudar a pesquisar sobre coisas. Também já não é verdade. A inteligência artificial é uma armadilha porque não vai andar sempre connosco. Também não é verdade. A inteligência artificial vai andar sempre connosco no nosso telemóvel e à medida que os wearables, tipo de realidade aumentada, etc., começarem a andar nas nossas caras, nos nossos ouvidos e naquilo que estamos a ver, a inteligência artificial vai ser algo que é... Nós hoje em dia ainda vamos ao ChatGPT. Lembra-se quando antigamente se dizia nós vamos à internet? Não, nós agora estamos sempre na internet. Hoje em dia nós ainda... Mas, sim. Miguel... Não, eu sei que estás a desenvolver, desculpa cortar-te o raciocínio, mas pergunto-te as próprias calculadoras, nem todas, são aceitas nas universidades. Os próprios computadores de dispositivos wearables, nem todos são aceitos. Eu estou a construir um argumento, está bem? Ok? Sim, porque é um argumento construído, ok? Nós hoje em dia ainda vamos à inteligência artificial, ainda vamos ao ChatGPT, ainda vamos a um chat qualquer, ainda vamos utilizar a inteligência artificial. Daqui a 3 anos, daqui a 3 anos ela está integrada tão profundamente em tudo aquilo que nós temos que já nem se vai dizer isso, ok? E acho que isso é o que nós temos de ter na cabeça. E eu quero diferenciar 2 tipos de escolas ou 2 tipos de instituições de ensino. Existem as medíocres e existem as boas. As medíocres ensinam-nos a decorar e a repetir. E sempre foi o problema da escola. O problema da escola sempre foi esse, é estar ali, estamos nas aulas a ouvir, a decorar e a repetir no teste, E os que são bons a decorar e a repetir, safam-se bem na escola. Os que não são bons a decorar e a repetir, não se safam bem. Uma boa escola geralmente é o contrário. Por exemplo, temos os ensinamentos das escolas Montessori para as crianças, etc., que vamos ensinar a pensar. Ok? Então o que é que eu digo? Para as instituições medíocres, a inteligência artificial é um perigo. Porquê? A inteligência artificial traz-nos a ideia de, este processo de repetição torna-se mais facilitado com a inteligência artificial porque aquela inteligência artificial repete aquilo por nós. Para uma boa instituição de ensino, a inteligência artificial é uma ferramenta incrível. Porquê? Eles estão focados em ensinar a pensar. E nós, se soubermos pensar muito bem,
nós podemos utilizar a inteligência artificial como uma alavancagem enorme ao nosso pensamento, ok? E aí é que está a revolução. Eu acho que quem está no mundo do repetir, decorar, tem medo destas ferramentas. Quem está no mundo de, vamos tentar levar o nosso pensamento a níveis superiores, não tem medo destas ferramentas. Obviamente, eu acho que devia haver algumas regras sobre quando é que se pode introduzir estas ferramentas no ensino. Ou seja, se calhar os alunos têm de ser ensinados a pensar e só depois, mais tarde, não sei em que ano letivo é que isso poderá acontecer ou não, é que poderão ter acesso a este tipo de ferramentas no ensino para não fazer aquela batota inicial que é tornar-se aqueles preguiçosos naquela fase inicial. No entanto, eu acho que o que está aqui em causa é o ensino tem de mudar todo. Todos nós, eu acho que não há nenhum de nós que tenha chegado ao 12º a pensar, eu aprendi aqui coisas super relevantes para o mundo do trabalho. Não sei se há. Depois, aqueles de nós que foram para as faculdades aprenderam mais coisas na faculdade, mas a primeira coisa que dizem quando chegam ao mundo do trabalho é eu não aprendi nada, eu agora é que estou a aprender no trabalho, não é? Isso é que tem de ser tudo revolucionado. Os que fizeram as pós-graduações para serem outras coisas, etc. Temos de revolucionar o ensino porque, a partir de agora, já não faz sentido nós pensarmos num mundo onde não vamos ter uma máquina de calcular na mão. Não, nós temos de aprender a fazer as contas, mas esse mundo deixou de existir, não é? Temos mesmo de reformular completamente o ensino para nos ajudar a alavancar tudo o que seja tecnologia e todas estas coisas. Obviamente isso passa, desde cedo. Temos de aprender a pensar para sairmos da escola e dizermos, somos melhores cidadãos, melhores pessoas, sabemos gerir o nosso dinheiro de uma forma mais eficaz, conseguimos produzir mais para a sociedade e sabemos pensar, que é aquilo que não se aprende na escola, é a pensar, infelizmente. E depois os pensadores até são colocados de lado, que era o que me acontecia. Eu tenho uma péssima memória. E sempre na escola sempre tive dificuldade em decorar para debitar, por isso o meu rendimento era inferior. Só comecei a ter um rendimento a sério quando cheguei à universidade, onde já era preciso pensar nos testes. Mas pronto, é o meu take. Diogo, dá-lhe. Mentira, que eu andei na universidade contigo e não pensavas assim tanto. Estou a brincar. Estou a brincar. Para quem não sabe, até ganhei o EDP University Challenge. Opa! eu acho que é um ponto relevante, que é, eu acho que as escolas devem ser um sítio onde as crianças devem aprender a pensar. E esse, na verdade, é o meu medo sobre a inteligência artificial. É que, ao contrário do que era a Google, onde nós íamos pesquisar fontes, onde nós íamos pesquisar outros trabalhos e nos inspirávamos, entre aspas, noutros trabalhos, nós tínhamos que ir e tínhamos que ter esse esforço e tínhamos que ir reler esses trabalhos. E neste momento, a inteligência artificial generativa consegue substituir o pensar. Daí o meu medo. Ou seja, eu percebo que eu estou de acordo com o Miguel quando o Miguel diz, não, as escolas devem ser um sítio onde as crianças devem, as crianças, adolescentes devem aprender a pensar. Eu concordo absolutamente com isso. Não devem aprender a decorar. Não é essa, acho que não é essa a ideia de ninguém, na verdade. Só que eu tenho medo nesta questão de poder ser um total substituto do pensar. E as crianças caírem nisso, que é, eu agora não tenho que pensar, vou usar este sistema que eu já não tenho que pensar. E aí não aprendem então a pensar, substituir isso. Que é muito diferente da calculadora, por exemplo. Porque tu tens que saber os cálculos que tens que fazer, não é? Tu tens que saber qual... Concordas com a ideia de que, se calhar, a inteligência artificial não deve ser introduzida numa fase inicial na primeira classe, mas, se calhar, estamos a falar no 10º ano, se calhar aí já faz sentido introduzir, não é? Sim. Deve haver algo... Concordam que deve haver alguma diferenciação de quando é que se introduz? Eu acho que é isso. Eu acho que, ou seja, acho que deve-se, sem dúvida, haver essa diferenciação, não é? Que é para não influenciar a capacidade da criança de aprender a pensar, não é? Nesse aspecto. Daí concordar muito com esta ideia da escola de Almerim, que coincidentemente nunca vejo notícias, e a única notícia que eu vi a semana passada, ou esta semana, no início da semana, foi essa, da escola de Almerim que proibiu então os smartphones. Eu acho que é super importante isso acontecer, porque quando as crianças, e o que eles detalharam no estudo que eles fizeram, é que as crianças apresentavam um vício, não é? Sinais de viciados, de quem estava viciado quando não tinha o telefone, tinham suores frios, tinham que sair a meio da aula para ir à casa de banho mexer no telefone, não é? E isso é um vício. Então eu acho que é importante, quando
quando nós estamos neste impasse, ou quando não é um impasse, não é? Quando temos este boom, por exemplo, agora da inteligência artificial, e nós sabemos que isto pode ter repercussões, eu acho que sim, pode ser uma ideia impedir e regulamentar logo do início. E, por exemplo, tirar a inteligência artificial logo até o 9º ano, completamente fora, e não há computadores, não há smartphones até esse momento, ok? Não há smartphones, pelo menos, vá, na escola, que é para esse sítio ser um sítio de aprender a pensar. Depois, há outra questão que é isto que o Miguel estava a dizer, que aí concordo, que é ensinar, não é, as crianças a como mexer na inteligência artificial, a avisar sobre os perigos da inteligência artificial, não simplesmente deixar que seja um assunto de ninguém vai falar sobre isto, faz de conta que não existe e que ninguém vai tentar utilizar estes chatbots para escrever os trabalhos de casa, ok? Porque isso é a pior coisa que nós podemos fazer, é simplesmente ignorar que isto pode ser e pode afetar as crianças e pode afetar o seu progresso e a sua educação. Olha, lembras-te no QSP Summit houve algum orador que tinha dito qualquer coisa do género: uma criança faz 300 perguntas por dia e depois, à medida que vai crescendo, começa a fazer cada vez menos perguntas. Nós talvez devamos evoluir para um mundo onde, o objetivo é conseguirmos manter o número de perguntas que fazemos por dia. Porque realmente não há maior prova, na minha perspectiva, de pensamento crítico, uma pessoa perguntar-se sobre as coisas, não é? Fazer perguntas. E, na realidade, é isso que nós fazemos na inteligência artificial, são perguntas. Perguntamos coisas, não é? Obtemos respostas, perguntamos coisas. E na escola, no ensino, se calhar estamos a ver na perspectiva do, copiar nos trabalhos de casa, mas na realidade devia ser, nós devemos tentar criar uma geração de bons perguntadores, se existe o termo. Eu queria só, eu sei que o episódio está longo, mas antes que a Roldana da morte surja, eu queria oferecer aqui uma abordagem alternativa a um argumento que eu ouço repetidamente e que não discordo dele, mas acho que é importante, se calhar, ter aqui um food for thought neste final do podcast, que tem a ver com este debate sobre a metodologia do ensino tradicional versus aquilo que se pode dizer abordagens mais modernas, ou seja, que é um tópico controverso, multifacetado, mas que é a crítica de que as escolas tradicionais, como o Miguel referiu, muitas vezes enfatizam a memorização em detrimento do pensamento crítico, e é uma preocupação super válida, mas eu acho que aqui há umas nuances que eu gostava de considerar, porque, e já para deixar claro, antes de perceberem que eu vou dar aqui uma nota crítica, ou menos diferente, só para deixar claro que eu acho que tem que haver uma abordagem equilibrada que combina, memorização, com 2, pensamento crítico, discussão, resolução de problemas, fazer perguntas, aprendizagem baseada em projetos. Isso é o mais benéfico. Só para deixar isto muito claro, para mim aqui o tópico é o equilíbrio. Mas eu acho que, como eu já ouvi isto várias vezes, não necessariamente num podcast, mas de colegas de profissão e outros debates, eu quero dar aqui porque é que é importante a memorização. E vou só dar aqui 2 contextos rápidos para termos aqui um enquadramento. Bases fundamentais. E quando eu digo bases fundamentais, porque é que a memorização em alguns contextos é relevante, refiro, por exemplo, matemática. Tu recordas, como eu me recordo, de aprendermos a tabuada. E isto eu acho que é só um exemplo de como pode acelerar a resolução de problemas mais complexos, principalmente se estivermos a fazer contas no contexto informal, por exemplo. Olha, de férias, como agora tivemos. E um segundo ponto tem a ver com o desenvolvimento cognitivo. Especialmente, e agora nós os 3 temos filhos, direto ou indiretamente, mas em idades mais tenras, e vocês estavam a tocar em idades mais novos, o cérebro está muito particularmente apto para a memorização. Aliás, eu estava a ler, a minha filha está agora com 1 ano e 3 meses, eu estava a ler que até aos 2 anos a grande força é o desenvolvimento motor, mas dos 2 aos 8 anos é quando o cérebro tem mais elasticidade para aprender línguas, música, seja o que for. Isto para dizer o quê? Quando o cérebro está mais apto para a memorização, acho que isso vai ajudar a estabelecer uma base muito sólida para aprendizagens futuras. E um terceiro, que me lembrei agora, que tem a ver com a cultura e com a história, que é, nós queremos, e até falamos disso no dia-a-dia, seja na literatura, seja em memorizar datas, eventos, diria até ter citações. Eu acho que isto pode enriquecer muito a compreensão e análise de texto. Atenção, volto a reforçar que eu não estou a defender que tem que ser a escola só da memorização, é o equilíbrio, porque isto também traz desvantagens, a desvantagem da memória a curto prazo, e o Miguel tocou neste ponto, a memória do pensamento superficial, em resumo, e voltando aqui para o tema da inteligência artificial, e com isto fecho, que é o pensamento crítico, a análise, a solução de problemas, tudo isto é muito importante no processo educativo. Agora, eu acho que deixar esta nota de que a escola tradicional, do ponto de vista da memorização, não é relevante ou não tem espaço,
Isso é que eu me parto do coração, porque as duas precisam aqui de um objetivo pedagógico para aquilo que é o objetivo, que é atender a necessidades específicas de cada aluno. Fred, o que eu estava a dizer é, se calhar não faz sentido uma escola onde tu tens de memorizar todas as datas dos reis de Portugal, os nomes dos reis de Portugal todo. Não é isso que eu digo, não é? Acho que tens de aprender sobre história, sobre cultura, sobre as grandes evoluções, etc. Mas não tens de memorizar exaustivamente tudo. Infelizmente, a única forma que nós temos de testar alunos, aparentemente, é testar alunos através de repetir e debitar a informação que receberam, não é? Mas refere-se aos exames. Aos testes, etc. Porque quer queiras, quer não, a escola é um sistema de filtragem de futuros profissionais. Começas a filtrá-los e neste momento a filtragem é feita por quem decora bem ou decora menos bem. Só mais tarde nas empresas é que se vê realmente quem é que tem o pensamento mais crítico e consegue ir para o outro tipo de funções, não é? Não discordo, mas diria o seguinte, desculpa, agora a Roldana surgiu. Até o tema dos testes também é muito batido, mas com trabalhos e etc. E tendo a certeza que tu passas as pessoas para um patamar onde todos estão ao mesmo nível, que outras alternativas tu encontrarias que não fossem os testes ao trabalho? Eu felizmente consegui ser beneficiado com Bolonha, com o método de ensino da Universidade de Bolonha, não é? Ou seja, eu quando entrei para a universidade já era tudo muito mais prático e muito mais com base em trabalhos, e acredito profundamente, o meu sucesso na universidade veio todo porque já estava no método de Bolonha, em que já era, fazer trabalhos, e o meu grupo, por acaso tive a sorte, apanhei um grupo que era... Há testes, mas os testes já não têm a mesma relevância, e apanhámos um grupo que éramos muito bons a fazer trabalho, porque éramos muito bons realmente a pensar de forma mais crítica. O método de avaliação não era os exames em que o objetivo é decorar. Mas pronto, é o meu take. Também não quero alargar muito mais nisso, nem quero começar para aqui a chorar, não é? Eu queria comentar, mas eu não vou comentar porque estamos a chegar ao fim e já surgiu o Roldando na porta, portanto vamos às despedidas. Estimados, chegamos ao fim. Nós, como sempre, voltamos para a próxima semana. Por isso, não percam o próximo episódio. Subscrevam o nosso podcast. Participem no grupo do WhatsApp. 5 estrelas no Spotify, na Apple. E um grande abraço. Tchau. Tchau.